Alô, gente bonita do terceiro ano! Segue mais uma função orgânica, tá certo? Dessa vez é a função ácido carboxílico. Lembrando, já vimos álcool, já vimos fenol, já vimos aldeído. Na aula passada trabalhamos com cetona, agora vamos ver função ácido carboxílico. Que danado seria isso, professor? Simples. Os ácidos carboxílicos são compostos caracterizados pela presença do grupo carboxila, tá massa? Formado pela união dos grupos carbonila e hidroxila. E aí nós temos o grupo funcional carboxila. Mas como assim? Veja. Ó, esse camarada aqui, tá certo? Que eu acabei de circulá-lo, ele pertence ao grupo carbonila. Veja que é um carbono, dupla ligação e depois vem um oxigênio. Quando eu tenho um grupo carbonila, tá certo? Mais uma hidroxila, eu juntei, tá vendo? Ó, o carbonila mais a hidroxila. Aí eu formei a minha função, o grupo funcional carboxila, a junção da carbonila mais uma hidroxila. Então, gente, toda vez que você vê esse camarada nesse formato aqui, tá vendo? Ó? Nesse formato aqui, então vocês têm aí um ácido, tá certo? Onde é que eu encontro isso, professor? Simples. Naquela fruta massa, aquela fruta cítrica, aquela laranjinha top, tem presença de ácido carboxílico, tá bom? Então vamos lá. Ó, a função ácido carboxílico é muito fácil de dar o nome, tá bom? A nomenclatura oficial, segundo a IUPAC, é essa. Se ela tiver aquela carboxila, tá certo? A junção da carbonila mais a hidroxila, primeiro vem a questão do ácido. Em primeiro plano, você coloca ácido, tá certo? Não esqueça, sempre vem o nome ácido, tá certo? Quando for do grupo ácido carboxílico. Depois, você vai contar, a partir da cadeia principal, a quantidade de carbonos, tá bom? E aí você identifica o prefixo, se é met, se é et, se é prop, se é but, se é pent, e aí sucessivamente. Quando você observar isso, você vai observar o tipo de ligação. Se é ligação simples, sigma, se é ligação dupla, pi sigma, ou se é ligação tripla, pi sigma pi, tá certo? Após isso, você coloca o sufixo. Galera, o sufixo nada mais é do que a terminação. E a terminação para o ácido carboxílico termina em óico. Todo ácido carboxílico termina em óico. Tá massa? Então é simples, gente. Lembrando, álcool, se fosse álcool, terminava em ol. Beleza? Se fosse um fenol, aí poderia ser fenol, ou poderia terminar em benzeno também, tá certo? Se fosse um aldeído, terminava em al, tá certo? Se for uma cetona, termina em ona. Mas o foco agora é um ácido carboxílico. Então a sua terminação é óico, tá certo? Beleza? Vamos lá, seguindo. Vamos lá, gente. Exemplos, veja. Aqui nós observamos que só tem apenas um carbono nesse exemplo, tá massa? Então, ó, se esse camarada aqui, ele é um ácido carboxílico, porque tem aqui o grupo carboxila, tá vendo, ó? Tem um C dupla O em cima, abaixo tem uma hidroxila. Então, o primeiro passo é colocar o nome ácido, tá bom? Então, se vocês observarem aqui embaixo, tem um nome ácido. Quando eu coloquei o nome ácido, eu vou direto à quantidade de carbonos. Então, como só tem um carbono, eu coloco ácido met. Tá vendo? Ó? Ácido met. Se é um carbono só, claro que a ligação é simples. Então, eu coloco an, tá certo? E aí fica ácido metan. E aí, se eu sei que é um ácido, a terminação é óico. Então, o nome desse bichinho é ácido metanóico, também conhecido como ácido fórmico. Tá bom, gente? Ó, o seu nome usual é chamado de ácido fórmico. Tá massa? Vamos ver o segundo exemplo? Ó, veja que agora eu não tenho mais um carbono. Agora eu tenho dois.
Eu identifico aqui, professor, que tem um grupo carboxila. Tá vendo, ó? Se eu tenho um grupo carboxila, significa que é um ácido. Então, o primeiro plano, o nome tem que ser ácido. Sempre vem o primeiro plano, o nome ácido. Eu observo também que só tem ligações simples, ó. Passei aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, passei aqui um tracinho em cima das ligações simples. Passei um tracinho. E aí é etan, tá certo? Porque tem 2 carbonos. Aí fica et, 2 carbonos. E an, ligações simples. Aí fica etan, beleza? E se eu sei que é um ácido, terminação óico. Então o nome desse bichinho é ácido etanóico, beleza? Também conhecido como o famoso ácido acético, popularmente chamado de vinagre. Mais uns exemplos aqui, ó. Eu tenho agora 3, tá vendo, ó? Eu tenho 3 carbonos. Se eu tenho 3 carbonos e eu sei que é um ácido, primeiro vem o nome ácido. Se é 3 carbonos, vem prop. Se só tem ligações simples, an. E se é um ácido, terminação óico. Então o nome desse bichinho é ácido propanóico. Muito bem. Também conhecido como ácido propiônico. Tá massa? Beleza? Beleza? Outro exemplo massa aqui, ó, é esse aqui, gente, que topa. Eu tenho aqui um benzeno, ó. E aqui eu sei que o camaradazinho é um ácido. Então, primeiro vem o nome ácido, porque se é um ácido, gente, não esqueçam. Primeiro vem o nome ácido, tá certo? E aí fica, ó, ácido. Se é um benzeno, fica benzoico, tá certo? E aí fica um benzoico. Por que benzoico? Porque se é um ácido, a terminação é óico. Fica benze de benzeno, óico de terminação, fica ácido benzoico. Massa demais, papai. Seguir. Ó, vamos falar um pouquinho sobre os anidridos. Ó, os anidridos são compostos derivados dos ácidos obtidos pela desidratação desses. Ó, então eu tenho aqui esse grupo funcional, ó, nesse formato. Se eu fiz uma reação, uma desidratação, tá certo? E formou, ó, tá vendo aqui, gente? E formou essa estruturazinha aqui, significa que essa estrutura é a estrutura do anidridos. Mas, professor, como é que se forma isso? Vou mostrar agora, tá bom? No slide seguinte. Veja só, gente, como ocorre a formação dos anidridos, tá bom? Aqui é bem simples, ó. Eu tenho aqui 2 ácido acético ou simplesmente acetanóico. Eu tenho esse aqui de cima, tá vendo, ó? Ó, tenho esse aqui de cima e também tenho de baixo, tá certo? Beleza? E aí ele vai sofrer uma desidratação, tá bom? Tá bom? Um aquecimento, ó, tá certo? Com P2O5, simplesmente óxido de fósforo, tá massa? E aí ele vai perder esses 2 hidrogênios, tá certo? Tanto de cima como de baixo. E aí quando ele perdeu esses 2 hidrogênios, que quando ocorreu a reação final, formou a água, tá vendo, ó? H2O mais um anidrido. E aí não é mais chamado, tá certo, de ácido etanóico. Ele passa a ser chamado de anidrido acético ou simplesmente anidrido etanóico. Veja que era um simples ácido acético, tá bom? Quando ele sofreu uma desidratação, um aquecimento, tá certo, com P2O5, esse hidrogênio que estava em cima e embaixo saiu, formando a água, tá certo? Mais o anidrido, nesse formato aqui, gente, tá vendo? Vou marcar o xizinho aqui em cima dele, tá bom? Ó, nesse formato aqui, ó, marquei o xizinho em cima dele, tá certo? Então, toda vez que vocês verem uma substância, uma estrutura dessa, significa que é um anidrido, tá certo? Um anidrido que é proveniente da desidratação do ácido, tá massa? Utilizando aqui o P2O5 nesse formato, tá bom? Beleza, valeu. Exercício agora para vocês. Façam, tirem onda, façam valer a pena, gente. Até mais, valeu!